Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma vez, vamos dar aqui continuidade no assunto que a gente iniciou lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, que fala assim a palavra de Deus: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Falar e repetir, orientar os mesmos aconselhamentos, falar as mesmas coisas é trazer crescimento para o cristão, né? Enfatizar em cima deste assunto é trazer crescimento para o cristão. Por isso que o apóstolo Paulo foi chamado. Eu creio que Jesus o chamou com esse propósito, porque seria uma maneira mais fácil, mais convincente de que os próprios judeus pudessem parar para ouvir a palavra através de um homem, né, como o apóstolo Paulo, que era um estudioso da lei, era um fariseu, era um homem respeitado pelos religiosos, pelos fariseus da época, pela cúpula religiosa da época. Então, seria muito importante que eles ouvissem a verdade através daquele homem. E aquele homem padeceu os sofrimentos que tinha que sofrer em Cristo por transmitir a verdade, mas não desistiu. Porque ele sabe que o chamado e o propósito dele foi para falar sobre a salvação, para falar que Jesus Cristo era o Messias, para convencer através do poder do Espírito de Deus aqueles homens que já tinham um coração tão cauterizado, né? Por isso que logo em seguida ele fala sobre a circuncisão, que é a importância da circuncisão, que ele fala dos falsos, né? Guardai-se dos falsos, dos obreiros maus, guardai-vos dos cães, né? Guardai-vos da circuncisão, daqueles que ficam brigando por padrões, por enigmas, por símbolos, né? Símbolos que se fazia necessário para eles, na cabeça deles. A circuncisão, que era cortar a pelezinha, né, do membro do homem, e ali estava gerando uma aliança, um pacto com Deus. E o apóstolo Paulo diz que não é na carne que pode ser gerado qualquer ligação com Deus, mas é no espírito. É o coração que tem que ser circuncidado, é o coração que tem que ser quebrantado e purificado para receber as orientações e os aconselhamentos. Aí diz: não me canso de trazer para vocês, nem me aborreço de escrever-vos sempre as mesmas coisas. Sempre eu vou falar as mesmas coisas, porque vocês precisam aprender. Sempre eu vou falar dos mesmos questionamentos, dos mesmos assuntos que são importantes para o crescimento de cada um de vós, para a comunhão, para o trilhar, o caminhar que você precisa trilhar dentro do cristianismo. É importante que você entenda muito bem de determinados temas, como por exemplo o plano da salvação, a importância da salvação, o que representa. Mas isso daí eu já dei no estudo bíblico. A importância do perdão. Mas isso daí eu já conheço, já perdoei. Mas um perdoei da boca para fora. Porque muitas coisas implicam. Por exemplo, a salvação. Você tem que ter a certeza, porque você é para levar o ID. Como é que você sabe que está falando de forma correta sobre a salvação? É quando você leva a palavra da salvação, se é que você leva, e que ela é aceita, é recebida. Ou se há alguma coisa, algum contraponto, alguma pergunta que você não sabe responder, aí você vai saber se você está preparado ou não para levar a palavra da salvação. É quando surgem os questionamentos, né? E em relação ao perdão, mas é porque eu também já perdoei. Perdoou? Você tem convicção de que já foi perdoado por Deus? Tenho. Você tem convicção de que você realmente já conseguiu se perdoar?
Porque tem tanta gente que vive no marasmo, na mesmice, sem ter um crescimento no cristianismo, porque não conseguiu ainda se perdoar. Ainda tem dificuldade. Você tem convicção de que perdoou de verdade? Você tem convicção de que já foi verdadeiramente perdoado? Porque você precisa ter essas certezas, essas convicções e precisa dar valor a esses determinados temas que são relevantes, sim, na nossa vida, nessa caminhada cristã, para que a gente possa caminhar bem. E tem muita gente que está caminhando pela metade, tem muita gente que não está sabendo vivenciar esta caminhada, tirar proveito verdadeiro dela, com júbilo e com alegria dessa verdade na nossa vida. Então, a minha proposta aqui nesse vídeo é essa. Inclusive, até eu convido o pastor Tiago para falar comigo sobre o verdadeiro valor do perdão, né? O significado e o que ele representa para cada um de nós. É muito importante que nós venhamos aprender a vivenciar este perdão. É por isso que nós, pastor Tiago, pastor Humberto e eu, insistimos e persistimos no assunto, porque dá para se observar que muita gente ainda não aprendeu a perdoar. Fiquemos na graça e na paz e no amor verdadeiro, no perdão de Cristo Jesus, né? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, querido.